Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosélia. Apresentaremos agora o trabalho final de Metodologia e Prática do Ensino de Física 5. O nosso grupo é formado por 4 integrantes, eu, o Bruno, o Renan e a Vivian. O trabalho final é a elaboração de um plano de aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio, com um total de 8 horas aulas. O nosso tema é aceleradores de partículas e o responsável pela disciplina é a professora doutora Beatriz Cortella. Justificativa. Os parâmetros curriculares nacionais afirmam que, em nível médio, o ensino de física deve contribuir para a formação da cultura científica efetiva, permitindo ao aluno, como cidadão, a interpretação de fatos, fenômenos e processos naturais. Entretanto, para que isso se torne realidade, é essencial, entre outras coisas, que o conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, objeto de contínua transformação, associado a outras formas de expressão da produção humana. Em meio a este contexto, pode-se verificar que as transformações que ocorreram e continuam ocorrendo em nossa sociedade, geradas principalmente pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos últimos 100 anos, influencia e modifica a sociedade. É nesse ponto que se observa uma dificuldade, pois o ensino de ciência precisa acompanhar este desenvolvimento social e cultural. Pesquisas mostram a existência de um consenso sobre a atualização do currículo de física do ensino médio. No entanto, existem poucas publicações que encaram essa questão sobre a ótica do ensino. A própria proposta curricular do Estado de São Paulo afirma que é necessário que as fronteiras das teorias clássicas, produzidas até o final do século XIX, devem ser transpostas para completar os desafios da sociedade moderna, em termos de produção de energia, alimentos, preservação do meio ambiente, assim como instrumento para a saúde, a informação e o lazer. A intenção da física nesse sentido deixa de ser ferramenta que se constitui um objetivo em si. Durante o ensino fundamental, a ciência possui um caráter ligado diretamente à vivência imediata do aluno, tratando o mundo sobre a sua interpretação. No ensino médio, deve-se ampliar este objetivo e, simultaneamente, procurar desenvolver capacidades que permitam o trabalho com o objetivo teórico da física. Para tanto, a física moderna e contemporânea permeia ambas as habilidades, permitindo compreensão do universo em larga escala, indo do microscópio ao macroscópio. Apresentarei agora as 2 primeiras aulas desse plano, que tem por objetivo fazer o levantamento das concepções prévias dos alunos, estabelecer o primeiro contato com o tema aceleradores de partículas, introduzir a abordagem centrada em eventos e desenvolver a abordagem da alfabetização científica e tecnológica. Conteúdo programático. Nessas 2 aulas, trabalharemos com 3 textos. O texto 1, o Colosso Criador e Esmagador de Matéria. O texto 2, o CERN planeja acelerador de partículas 4 vezes maior que o de Genebra. E o texto 3, os aceleradores de partículas e sua utilização na produção de radiofármacos. Metodologia de ensino. Aula expositiva e dialogada, debates e a avaliação da aprendizagem. Recursos de ensino. Lousa, giz, livros didáticos e os textos já apresentados aqui. Desenvolvimento. A aula 1 terá duração de aproximadamente 50 minutos, onde os primeiros 25 minutos serão usados para fazermos os levantamentos das concepções prévias dos alunos. A partir das seguintes questões: o que é o mundo subatômico? Como podemos observá-lo? O que são aceleradores de partículas? Por que devemos acelerar partículas? E qual a sua importância para o desenvolvimento científico? A ideia é provocarmos uma discussão em sala de aula a partir dessas questões, para mapearmos os conhecimentos prévios dos alunos. Assim, desenvolveremos as próximas aulas a partir do levantamento desses dados. Na segunda parte da aula,
Ou seja, nos próximos 25 minutos, faremos a leitura e a discussão do texto 1, O Colosso Criador e Esmagador de Matéria. Ele é um texto que vai falar sobre o acelerador de partículas da Suíça, o Grande Colisor de Hadrons, mais conhecido como LHC. Ele é um texto tirado do site Ciência Hoje e a data dele é de 2008. Ele vai começar falando sobre a data de inauguração do LHC. Depois ele vai falar um pouco sobre os principais objetivos por trás dessa mega construção. Vai falar sobre a sua importância no desenvolvimento científico. E vai falar um pouco também sobre o custo por trás desse mega projeto. De modo geral, esse texto ele vai trazer aí as principais características relacionadas ao acelerador de partícula LHC. A segunda aula terá duração de aproximadamente 50 minutos. Nos primeiros 25 minutos, faremos a leitura e a discussão do texto 2. CERN planeja acelerador de partículas 4 vezes maior do que o de Genebra. Trata-se de uma notícia tirada da revista Exame no dia 5 de junho de 2019. Usaremos essa notícia a partir da abordagem centrada em eventos. Essa abordagem está relacionada com um evento ou uma ocorrência que provoque algum impacto sobre as nossas vidas. A fundamentação teórica por trás da abordagem centrada em eventos é a de que conceitos científicos e suas aplicações tecnológicas, bem como suas relações com o social, podem ser melhor exploradas se a aprendizagem dos mesmos for centrada em eventos. Nesse sentido, o objetivo aqui é gerar discussões relacionadas às questões políticas, sociais e econômicas por trás do financiamento e da construção dos aceleradores de partículas. Na última parte dessa aula, ou seja, os 25 minutos finais, faremos a leitura e a discussão do texto 3, os aceleradores de partículas e a sua utilização na produção de radiofármacos. Trabalharemos esse texto a partir da abordagem da alfabetização científica e tecnológica numa perspectiva formativa. Nessa perspectiva, os conteúdos eles são usados como meios para a compreensão de assuntos socialmente relevantes. Nesse sentido, o objetivo aqui é desenvolver o debate com os alunos sobre os aceleradores de partículas e as suas implicações na medicina. Avaliação. A avaliação será formativa, ou seja, o processo de avaliação ocorrerá durante o desenvolvimento de todas as aulas. Levaremos em consideração a participação ativa dos alunos, o desenvolvimento das tarefas. Assim, poderemos acompanhar de forma mais eficaz o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. A aula 3 terá como foco a parte teórica e prática de construção de mapas conceituais. Nós utilizaremos os mapas conceituais para trabalhar os conceitos de aceleradores de partículas. Como objetivos específicos, nós queremos, nesta aula, apresentar o conceito de mapas conceituais aos alunos e revisar pontos de dificuldade conceitual de aulas anteriores. Assim, como competências e habilidades que esperamos que os alunos desenvolvam estão compreender o que é um mapa conceitual e como interpretá-lo, como construir um mapa conceitual e fazer com que os alunos consigam descrever em suas palavras os conceitos observados sobre os aceleradores de partículas. A aula será dividida em duas partes de 50 minutos, considerando que os primeiros 10 minutos de cada aula serão reservados para eventuais deslocamentos e acomodações dos alunos em sala. Nessa primeira metade da aula, nós trabalharemos todo o conteúdo abordado nas aulas anteriores, com uma forma de revisão, e explicar também o que é
e como elaborar um mapa conceitual. Na segunda parte da aula, nós reservaremos desses 50 minutos os primeiros 10 para a organização dos grupos da sala, em grupos de até 5 pessoas, e o restante do tempo, os 40 minutos restantes, para a elaboração de um mapa conceitual sobre os aceleradores de partículas e a lista dos conceitos apresentados no mapa. Na primeira parte da aula, nós apresentaremos inicialmente aos alunos o que é um mapa conceitual. Essencialmente, um mapa conceitual é uma representação visual que apresenta diferentes conceitos e as relações entre eles, segundo o referencial teórico de Moreira. Nessa breve explicação, buscaremos enfatizar não somente a importância de listar os principais conceitos, mas também como devemos organizá-los dentro deste mapa. Para garantir que os alunos tenham uma certa direção para como construir o mapa, nós desenvolvemos dentro do anexo 1 um passo a passo de como construir um mapa conceitual. Então nós procuramos ser bem específicos dentro dessa construção e esperamos que os alunos tentem se guiar por ela. Então nós sugerimos inicialmente que eles façam uma lista dos principais conceitos e escrevam uma breve frase sobre os significados atrelados a esses conceitos listados. E conforme o aluno for escrevendo esses conceitos, listando esses conceitos, ele deve procurar se atentar a palavras que aparecem em diferentes conceitos ou que estejam próximas, já que se nós buscarmos a ligação dentro do mapa conceitual, eles vão conseguir provavelmente ligar um conceito mais facilmente a outro. É indicado que eles comecem o mapa conceitual pelo tema do próprio mapa, ou seja, eles vão iniciar colocando na folha aceleradores de partículas e procurar identificar os conceitos que já estão escritos na folha, ou seja, partindo de aceleradores de partícula, eles poderiam partir diretamente para partículas subatômicas ou observação. O procedimento vai ficar muito ao critério dos alunos. Nós queremos que os alunos consigam se expressar dentro desses mapas conceituais sobre as relações entre os diferentes conceitos dos aceleradores de partículas. E o último passo, dentro desse passo a passo, é construir a ligação entre os dois conceitos colocados na folha. Então, eles devem ligar os dois conceitos entre si, se quiserem indicar com uma seta a sequência de leitura, e falar em algumas poucas palavras, às vezes um simples verbo como trabalha, mostra ou estuda, é suficiente para ligar dois conceitos dentro de um mapa conceitual. O nosso passo a passo ainda conta no final com um pequeno exemplo de como relacionar os conceitos de aceleradores de partículas e partículas subatômicas em um mapa conceitual, indicando que os dois conceitos possuem uma correlação entre si e, portanto, é possível indicar esta correlação com uma seta ligando entre esses dois conceitos e uma pequena frase de ligação sobre a seta, para identificar o significado da ligação. No caso, poderíamos citar que aceleradores de partículas trabalham com partículas subatômicas. Trabalham com seria nosso termo de ligação. Com os alunos tendo essa base sobre como eles devem construir um mapa conceitual, nós agora partiremos para a segunda etapa dessa primeira parte, em que nós faremos uma breve revisão sobre o conteúdo do mapa conceitual, ou seja, sobre os aceleradores de partículas. Então, nessa parte, nós deixaremos muito aberto o diálogo para tirar eventuais dúvidas sobre os conceitos envolvidos. E procuraremos também, conforme a explicação for acontecendo, ressaltar algumas palavras-chave que poderão ser exploradas dentro do mapa conceitual. Algumas dessas palavras nós procuraremos selecionar para guiar a base do mapa conceitual. Serão palavras que podem ser destacadas e podem ser consideradas como obrigatórias dentro dessa construção do mapa conceitual. Nós separamos 5 palavras no caso, que são aceleração, energia, partículas subatômicas,
colisões e observação. Nós procuraremos não separar muitas palavras, já que eles também procurarão palavras que sejam significativas dentro do conteúdo apresentado até o momento. Passado esse momento da primeira aula, de apresentação dos mapas conceituais e retomada dos conceitos apresentados nas aulas anteriores, passaremos à segunda parte da aula. Nos primeiros 10 minutos dessa segunda parte, serão organizados os grupos de 5 pessoas para a construção dos mapas conceituais. Cada grupo será responsável pela construção de um mapa conceitual sobre aceleradores de partículas. Como critérios desse mapa conceitual, cada mapa deve conter pelo menos 10 desses conceitos, 10 dessas palavras-chave, interligados pelo menos por um conceito cada. Cada conceito, pelo menos, deve conter alguma correlação com algum outro elemento dentro do mapa conceitual. Paralelamente à realização e organização desse mapa conceitual, como avaliação da aula, cada grupo deve selecionar esses 10 conceitos e cada integrante do grupo deve escrever uma breve explicação sobre 2 destes conceitos. O exercício funcionará de maneira similar à lista de conceitos descritos no anexo 1, ou seja, eles procurarão descrever com uma breve frase o que significa o conceito que eles vão colocar dentro do mapa conceitual. Cada integrante deverá escrever pelo menos sobre 2 conceitos, atingindo o número mínimo estipulado de 10 conceitos por grupo no mapa conceitual. Caso algum grupo não contenha 5 participantes, os alunos deverão escrever até cumprir os 10 conceitos mínimos de cada mapa. E nesses 40 minutos, o professor estará à disposição para auxiliar os alunos na construção do mapa conceitual. Vale lembrar aos alunos que o mapa será apresentado na próxima aula, a aula 4. Não é obrigatório que até o final desta aula 3 o mapa esteja finalizado. Mas caso ele não seja terminado, o grupo será incumbido de acabá-lo com uma tarefa para a próxima aula. Esta foi a aula 3, muito obrigado. Boa noite. A aula 4 possui como objetivos gerais compreender o que são aceleradores de partículas e, por meio das suas atividades, reforçar o impacto histórico, social, econômico e ambiental dos aceleradores de partícula. A aula 4 tem como objetivos específicos exercitar a desenvoltura em apresentação oral, mostrar a compreensão sobre temas abordados nas aulas anteriores. Então, para isso, a gente espera de competências e habilidades. Ao final dessa aula, nós esperamos que o aluno seja capaz de interagir em grupo, expressar-se oralmente, refletir sobre o conteúdo abordado, relacionar contexto histórico-científico de aceleradores de partículas e as mudanças na sociedade e no ambiente. O desenvolvimento da aula. Destina-se 5 minutos para a organização. Este tempo é destinado para a organização da sala e preparação para o primeiro grupo que se irá apresentar. Apresentações. Para as apresentações, se destina-se 75 minutos. Cada grupo deve apresentar o mapa conceitual feito na aula 3, podendo este ser uma apresentação em slide, em giz e lousa ou em cartolina. Esta apresentação deve ter no máximo 10 minutos, com 2 minutos de tolerância para a montagem ou questionamento dos demais alunos. Análise e retomada. Os 20 minutos finais da aula é para análise geral pelo professor das apresentações e, por meio dessa, deve identificar quais pontos as aulas anteriores ficou mal compreendida e realizar uma retomada dos principais temas e solicitar, por fim, um relato individual do que compreendeu do contexto histórico-científico de aceleradores de partícula. Para a avaliação desta aula, será destinado 4 pontos para a apresentação oral e 2 para o relato final. Assim, damos por encerrado a apresentação do plano de aulas sobre aceleradores de partículas referente à disciplina de Metodologia e Prática de Ensino de Física 5.
Muito obrigado pela atenção dispensada.